Bom, gente, boa tarde. A gente vai iniciar a palestra. Infelizmente, ainda não chegou muita gente, vamos esperar se chega mais. Bom, nós queríamos agradecer a presença de todos vocês aqui. A Literate é um projeto muito antigo que finalmente conseguiu ser realizado, né? E não vou ficar falando muito, senão eu vou atrasar o início da palestra. Nós vamos deixar no final um tempo reservado para vocês darem opiniões, fazerem comentários. Gostaríamos que vocês usassem esse tempo realmente, tá bom? Bom, a nossa palestra é sobre cultura, então nós vamos começar fazendo questionamento sobre o que é cultura. Nós não poderíamos deixar de fazer isso. Então, acho que todos nós já temos uma ideia pré-concebida do que seja cultura, mas uma ideia que é muito baseada nos nossos próprios interesses, né, no nosso próprio ponto de vista, e às vezes a gente acaba tendo uma ideia meio pré-conceituosa, que também não é muito legal. Então, nós vamos falar a respeito de cultura de uma forma geral, que a Literate é uma produtora cultural, e a gente tem a ideia de fomento e desenvolvimento da cultura nessa região, em todas as regiões que têm carência disso. E por isso nós convidamos vocês aqui, tem pessoas, amigos que são ligados à cultura de alguma forma, são professores ou são artistas. E também convidamos algumas empresas ligadas à cultura, algumas instituições, como escolas, academias de dança, as próprias lonas culturais, enfim. Então, a princípio, o que é cultura? Acho que todos concordam comigo que cultura é toda e qualquer forma de expressão manifestada por um grupo determinado, manifestada e reconhecida também por esse grupo. Certo? Sim. Aqui a gente colocou dois versos de músicas para ilustrar. Então, tem uma música bastante muito conhecida, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né, falando a respeito da cultura, que muitas vezes é vista como algo secundário. E, na verdade, não é. É muito importante para a formação da nossa base como cidadãos, como seres humanos. Então, realmente, a gente não quer só as coisas básicas supridas, né? Nós queremos mais do que isso também. E outro verso do Rapa é só negar os lírios do gueto que o Beethoven negro vem para se mostrar, que eu pessoalmente acho genial, porque a gente às vezes não dá muito valor às comunidades que têm carência cultural, porque comunidade carente é um termo preconceituoso, né, por si só. E às vezes a gente não dá muita atenção a essas comunidades, não dá muita atenção a crianças e jovens que não tiveram oportunidade de estudo, de instrução, fora a pública, né, que infelizmente não é muito privilegiada, enquanto na verdade nós temos às vezes pessoas com dons belíssimos, pessoas super talentosas e que não têm a chance de mostrar esse talento. E essa também é uma das propostas da Literate, descobrir esses novos talentos nos guetos, né, descobrir os Beethovens nos guetos. Podemos ir para o próximo? Então, aqui formas de cultura. Como eu comecei dizendo, o que é cultura? E aí eu completei dizendo que é toda e qualquer forma de expressão manifestada e reconhecida por um grupo. A gente tem uma ideia de cultura muito ligada ao ambiente artístico. A gente pensa em cultura, pensa em arte. Mas o que vocês acham que cultura está ligada só à arte? Gente, está vazio, tem pouca gente, mas tem gente, né? Então me respondam. Vocês acham que cultura está ligada só à arte? Educação, quem mais? Quem dá mais? Ciência. Ciência, muito bem, mas o quê? Vocês acham que há alguma forma de se considerar comida cultura? Exatamente. A gente tem ali um exemplo, né, de comida oriental. Eu confesso que eu não sei diferenciar quando é japonesa, quando é chinesa. Então, a gente tem exemplo aqui de comida pequenininha. E isso representa uma cultura. A gente vê esse tipo de comida no restaurante e já sabe do que se trata, né? Já remete à cultura oriental. Se a gente vai no restaurante de massas, a gente pensa Itália. Então também existe um lado gastronômico na cultura. Concordam? Exatamente. Então, as ciências, como vocês já falaram também, é forma de cultura. E aqui a gente tem as formas mais típicas, né, que são as formas ligadas ao mundo artístico, como dança,
literatura, pintura, o cinema, as artes cênicas. E, então, retomando o que eu tinha dito no início, sobre a questão do pré-conceito cultural. A gente tem um conceito previamente formado do que seja cultura. Já vimos que cultura não está só ligada à arte, né? Então, a gente pode pensar que cultura é algo importante no sentido de que ela faz com que as pessoas se reconheçam dentro de uma comunidade. Seja essa comunidade falando nacionalmente ou comunidades menores. Né? Comunidade, qualquer grupo de pessoas que partilham da mesma cultura. Então, nós devemos pensar no seguinte. O próximo slide, se não me engano, ele fala da importância da linguagem. Né? O que é muito suspeito, porque nós somos também na área de letras, a gente não podia deixar de falar disso. Então, por que falar da linguagem? Pode parecer que a gente está saindo um pouquinho do contexto, mas não está não. Porque a gente falou de comunidade. Né? Cultura, ela é expressa por uma comunidade. Ela é a identidade de uma comunidade. E uma comunidade, ela é formada basicamente pela linguagem. Né? Semanticamente, a gente liga comunidade e comunicação. Certo? Então, tem que haver comunicação. E a gente tem aqui várias formas de comunicação representadas. Tem a tradicional ali, a comunicação que tem um emissor, uma mensagem que é emitida e o receptor dessa mensagem. E tem outras formas de comunicação, que às vezes não são muito valorizadas, né? Comunicação dos surdos, e aqui a gente tem um exemplo de Braille. Então, o problema também na cultura, às vezes, é o acesso, que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, e essas pessoas, às vezes, têm um acesso um pouco restrito. Né? E é bem legal que a gente reparou nas nossas pesquisas, né, a respeito de cultura, que existe hoje em dia um teatro voltado para cegos, que é o teatro dos sentidos. Então, tem uma preocupação de acessibilidade com esse pessoal e tem uma linguagem direta com essas pessoas. Tem que manter essa linguagem com essas pessoas. Elas têm o direito de participar de uma comunidade, de participar de eventos culturais promovidos pela sua comunidade. Certo? Também a questão dos surdos, tem o cinema com uma legenda específica para eles, que também vem a legenda da parte do filme que esteja sendo narrada e tudo mais, a parte sonora, que eles perdem muito. Então, tudo isso está ligado à questão de acessibilidade que vai ser falada mais à frente. E a questão da linguagem, para não perder, nós precisamos entender que uma comunidade ela precisa ter comunicação. Certo? Vocês estão me olhando com umas caras assim, então? Parece que eu não estou falando, vocês não estão entendendo. Vamos ter uma interação, por favor? Então, a gente precisa promover isso. Como nós somos da área de letras, nós acabamos falando muito a respeito disso. E a linguagem não é só a linguagem verbal. Né? E dentro da cultura, a gente trabalha a questão da linguagem o tempo todo. Um filme, por exemplo, mesmo que ele não tenha um texto em determinada cena, a gente pode falar em linguagem, porque você consegue interpretar uma cena, não consegue? Ótimo. A dança também tem uma linguagem, não tem? Mesmo que não tenha uma linguagem verbal. Exatamente, que ótimo verbo. Então, enfim, existe linguagem em tudo, não só a linguagem verbal. Então, por isso a gente colocou essa parte aí da importância da linguagem. E o próximo slide é a respeito, tem um livro ali ilustrando do Oliver Sacks, que é o livro Vendo Vozes. Ele fala a respeito da linguagem, só que da linguagem dos surdos. É um livro interessantíssimo. E a gente colocou ali um trecho do livro para ilustrar essa questão da linguagem, né? Nada é mais prodigioso ou mais digno de celebração do que algo que liberta as capacidades de uma pessoa e lhe permite crescer e pensar, e ninguém louva ou descreve isso com mais fervor e eloquência do que os mudos subitamente libertados. Ou seja, os mudos que começam a se comunicar, passam a ter linguagem. Por quê? Porque enquanto a pessoa não tem isso, não tem poder de comunicação, ainda que não verbal, ela não se sente parte de nenhuma comunidade. E alguém, enquanto ser humano, pode viver assim? Se você não se sente parte de uma comunidade, você não se sente com existência dentro do mundo. Certo? Então, os mudos, eles têm essa dificuldade.